como que nós adultos, que vamos ficando cada vez mais próximos da dimensão sexual, propriamente dita, como que a gente pode olhar a criança quando ela está experimentando práticas com o próprio corpo, por exemplo, né? A gente olha só com a dimensão sexual adulta e a gente lê um acontecimento ali, né? Que a criança está vivendo. Então, eu falo um pouco da criança, do bebezinho, né? Para a gente pensar que dimensão é essa de sexualidade no encontro com um bebê que pode haver e que a gente insiste em chamar de sexual, né? E que é importante que seja assim. Como que acontece com a criança, né? Que continua precisando do encontro com o outro, né? Que seria um desses exemplos onde no corpo da criança está acontecendo algo, né? Numa relação com o outro, que a gente pode verificar que há um certo erotismo, né? mais infantil, né? Um dos exemplos muito importantes para a gente é o momento do controle esfincteriano, né? E a criança tem uma relação com o próprio corpo, né? Ali nessa hora em que ela está fazendo, né? Uma necessidade, né? As fezes ou o xixi, ela vai se dando conta da existência desse funcionamento no corpo, né? Porque isso é algo que também ocorre na relação com o outro, a criança vai tendo domínio sobre o próprio corpo, sobre sua imagem, vai reconhecendo esses acontecimentos, né? É prazeroso para ela isso que acontece, no sentido de é um alívio, né? É prazeroso, é um alívio, mas na relação com o outro isso ganha uma dimensão, né? Que junta com a sexualidade, por exemplo, né? Um certo controle da criança, né? A criança tem prazer no que ela faz, é uma dimensão do corpo que ela está descobrindo, e a isso se junta um fator extra, que é como que ela se relaciona com isso, né? E como que ela se relaciona com isso e com o outro. Então, com a mãe que está pedindo, olha, faz o cocô aqui, não mais na fralda, né? O que muitas vezes acontece nessa hora? As crianças começam a reter, controlar, agora faz, agora não faz. Não que ela tenha controle total sobre isso, né? Mas isso dá uma dimensão, né? Que ela passa a usar o próprio corpo. É isso que eu queria frisar. Isso é só um exemplo, né? No desenvolvimento, né, a criança passa a poder usar o próprio corpo de uma maneira um pouco mais consistente e consciente do que no bebê. Então, criando essa possibilidade, então, de que essa dimensão prazerosa que o bebê vive, vindo mais do outro, né? A criança, vamos dizer assim, a partir de uns 2 anos, só para dar alguma dimensão temporal, passa a administrar com o próprio corpo. É um momento em que podem aparecer o que a gente chama de autoerotismo ou de experiências de manipulação, né? E que a criança pode ter um pouco mais de intenção em buscar um ato, né? Com o próprio corpo, né? Em que ela encontra prazer, né? Então, essa ideia de que nessa constituição e nesse caminho, né, a criança vai ganhando uma certa autonomia, né, e vai também procurando essa experiência. Não só vai se deixando afetar pelo que vem de fora, mas também vai procurando essa experiência.